Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Parceria do Emagrecimento. Hoje nós vamos falar sobre os 5 vilões do emagrecimento saudável e eficiente. Num dos nossos vídeos anteriores nós falamos sobre 7 dicas de como se ter um emagrecimento saudável e eficiente. Agora nós vamos falar sobre quais são os vilões que atrapalham esse processo, sendo que todos eles foram vividos por mim e acredito que você também tem esses vilões aí assombrando no processo de emagrecimento. É bom ficar ligado para a gente poder vencer esse desafio e conseguir chegar onde a gente quer chegar. A lista que foi feita não necessariamente é do pior para o menos pior, ela só foi listada a título de informação. Pode ser que cada um tenha um vilão maior do que o outro nesse processo, e isso não quer dizer que o primeiro vai ser pior do que o quinto. O primeiro vilão é o efeito platô. O efeito platô, depois de um tempo que você está no processo de emagrecimento, você fazendo sua dieta, fazendo suas atividades físicas, você vai se aproximando do efeito platô. É quando o seu organismo, que antes estava acostumado a ter uma ingestão calórica, de receber uma ingestão calórica de 4, 5 mil calorias às vezes, agora você cortou essa ingestão calórica para níveis de 700, 800, 1000, 1200 calorias que seja, e você tem um gasto calórico maior do que a ingestão que você está tendo agora. Esse déficit aqui, essa diferença aqui é exatamente a queima de gordura que você quer. Seu organismo, com o tempo, vai tentando diminuir esse gasto calórico para se aproximar o máximo possível da sua ingestão de caloria. À medida que o tempo vai passando, você vai fazendo sua dieta, vai fazendo sua atividade física, mas ele vai tentando trazer esse gasto calórico para mais próximo da sua ingestão calórica. E isso é o efeito platô. Com o tempo você começa a não perder mais tanta gordura como você perdia no início da dieta. Não sei se você já passou por isso. Qual é uma das alternativas de você driblar o efeito platô? A refeição livre é uma alternativa. A refeição livre, você engana o efeito platô. É quando você abre a sua exceção na semana, uma refeição livre planejada, e essa refeição ela traz uma ingestão calórica acima da que você vem ingerindo normalmente. O seu organismo entende que as ingestões calóricas voltaram à normalidade, para ele, e faz com que aquele comportamento de adaptação à ingestão calórica atual, ele seja flexibilizado. Então ele já não mais tenta trazer aquele gasto calórico para próximo da sua ingestão calórica, porque agora você teve uma ingestão mais alta. Então você ingeriu aquele monte de caloria naquela refeição livre. O seu organismo, poxa, beleza, então agora ele voltou à ingestão que ele tinha antes. E aí na próxima refeição você já volta o gasto calórico para cá e nos próximos dias, e aí o gasto calórico ficou aqui em cima. Aí você volta às condições normais de emagrecimento. É uma enganada que você dá no efeito platô, e aí você consegue voltar aos seus resultados ou manter seus resultados bons. O segundo vilão do emagrecimento é o coitadismo. Essa expressão não é minha, essa expressão é do Dr. Augusto Cury. O coitadismo é quando você se sente na liberdade de fazer aquela refeição livre, aquela refeição calórica, porque você teve um dia difícil. É você ficar avisando para você e para os outros que você está com fome, porque você está fazendo dieta. Alguém comer alguma coisa próxima de você, aquele cheiro de pizza, de lanche, e você ficar sinalizando para a pessoa e para você o quão está sendo difícil para você, o quão está sendo desgastante para você. Todas essas expressões que te colocam na condição de coitado, na condição de vítima do processo. Essas expressões, elas fragilizam a sua determinação, elas fragilizam o seu processo. Então não se coloque na condição de coitado do processo. Você está praticando o processo porque em outra hora você não praticou e você sofreu as consequências de não praticá-lo. A ponto de que hoje você precisa do processo de emagrecimento e você o iniciou. Então não se coloque na condição de coitado dentro do processo de emagrecimento. Você está fazendo porque você precisa fazer e você quer alcançar o resultado que você precisa alcançar. A gente aqui em casa, por exemplo, evita usar expressões de coitadismo. Expressões que nos colocam na condição de vítima no processo, de pessoas que estão sofrendo com o processo. O coitadismo talvez seja um dos maiores vilões no processo de emagrecimento. Em contrapartida, nós temos o outro extremo do coitadismo, que é quando você se dispõe com boa vontade a entrar de cabeça no processo de emagrecimento, porém você, por excesso de atividade, por excesso de cansaço, você sofre as consequências disso de forma negativa. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo para ficar mais claro para você entender. Num determinado mês, eu já corria, já estava fazendo dieta,
eu já fazia musculação, eu tomei a decisão de correr 100 km no mês. Correndo um pouquinho a cada dia, no mês eu corri 100 km. Só que além da atividade de corrida, eu estava trabalhando, estava fazendo musculação e ia correr depois. Então todo dia, praticamente, né, ou a maioria dos dias, eu trabalhava, fazia musculação na academia e ia correr, além das outras atividades do dia. Nesse mês que eu fiz a musculação com a corrida, além das outras atividades, além do meu trabalho, foi o mês que eu fiz mais atividade física naquele período, foi o mês que eu engordei e perdi massa magra. Quer dizer, dentro do meu processo de emagrecimento, existe um mês que foi o mês que eu mais fiz atividade e foi o mês que eu tive os meus piores resultados. Eu engordei e perdi massa magra. Por quê? Isso acontece por conta do meu excesso de atividades, das minhas noites mal dormidas no processo daquele mês, pelo aumento do estresse por conta da quantidade de atividades diárias. Eu tive um aumento do cortisol, da produção do hormônio cortisol. E o cortisol traz consequências ruins como essas: a retenção de gordura, a catabolização muscular. Então eu estava dormindo mal, eu estava mais estressado pelo excesso de atividades, estava fazendo muita coisa no dia, descansando pouco. E aí eu acabei sofrendo as consequências desse excesso de atividade física, esse excesso de atividades no dia, e acabei indo do lado contrário do que eu gostaria: catabolizar minha massa magra e engordar. Eu engordei 1 kg nesse mês. Um mês que eu corri 100 km, malhava todo dia, seguia a dieta, fazia tudo certinho. Eu acabei pagando o preço pelo excesso de atividades. Então fique atento a isso também. O outro extremo do coitadismo é ruim. Enquanto um lado extremo você se coloca como vítima, o outro você se coloca como protagonista, quer fazer acontecer, só que essa é a importância do acompanhamento profissional, inclusive. Só que você se dispôs de uma forma excessiva diante daquilo tudo e não descansou, não seguiu o roteiro como você teria que seguir de uma forma adequada a você para poder ter o melhor rendimento possível. E aí nós temos o quarto vilão, que é o boicote. O boicote, junto com o coitadismo, talvez seja uma das causas mais comuns de desistência. O boicote é quando você sai da sua dieta numa refeição livre não planejada e agora você acha que tudo que você construiu ao longo daquela semana ou daquele período de dieta foi por água abaixo. Quando você acha que aquilo já não é mais para você, que você comprometeu o processo de emagrecimento, e aí abre mão da sua dieta, daquilo que você estava fazendo, e sai da dieta e larga o processo de emagrecimento. Esse boicote de si mesmo é muito perigoso. Então, se você saiu da dieta hoje, numa refeição não planejada, na próxima refeição, volta a ser o que era. Retorna o processo. Não abra mão do processo só porque você saiu numa refeição não planejada. O impacto dela sobre o seu processo de emagrecimento é mínimo diante de você abrir mão do processo inteiro. Então não faça isso, porque senão daqui a alguns meses, daqui a 2, 3, 4, 5 meses, você vai olhar para trás e vai falar assim: caramba, eu poderia não ter saído da dieta. Se eu tivesse ainda, olha como é que eu estaria hoje. Só que agora você vai ter que começar numa condição um pouco mais desfavorável da condição que você está. Evite se boicotar. Se você saiu da dieta naquele período, naquele momento, na próxima refeição, a vida continua. Continua da onde você parou. E nós temos o quinto vilão, que é o desânimo. O desânimo ele normalmente acontece quando a gente vai se aproximando, às vezes, num final de semana, ou vai se aproximando de uma data comemorativa, onde você acaba até mesclado ao coitadismo, se achando na condição ou na necessidade de sair do processo de emagrecimento, sair da dieta, e aí você vai acumulando pensamentos boicotadores, como vai demorar muito, vai ser muito difícil. E aí o acúmulo desses pensamentos boicotadores vão tirando uma das coisas fundamentais no processo de emagrecimento, que é a sua fé no processo. É quando você passa a não mais acreditar que se você fizer aquilo, se você fizer a sua dieta, se você fizer a sua atividade física, você vai chegar aonde você precisa chegar, você vai conquistar o que você precisa conquistar. Então a fé no processo é fundamental. Muitas pessoas me vêm falando sobre é possível, né? O último vídeo, por exemplo, foi sobre isso. É possível chegar lá. É que quando você não tem essa fé no processo, o processo perde sentido. O processo passa a não ter o valor que ele tem. Então acredite no processo, tenha fé no processo, tenha fé no seu potencial em realizar o processo.
Não desanime pensando que é impossível. Não desanime pensando que o processo não vai surtir efeito, que o processo não vai fazer com que você conquiste, desde que praticado, o resultado que você procura. E não acumule pensamentos boicotadores a ponto de perder a fé no processo e acabar não conquistando o que você precisa conquistar. Acredite em você, acredite no seu potencial, acredite que se você tomar as decisões corretas, você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha, dá um like no vídeo, comenta, compartilha com outras pessoas que vão gostar desse conteúdo também. Acesse o nosso site, parceriadoemagrecimento.com. Nós temos o nosso Instagram também, @parceriadoemagrecimento. E fica com a gente. Obrigado mais uma vez. Um abraço.